Boa noite, gente, tudo bem? Para você que está assistindo essa live gravada, é uma live que eu tô fazendo agora na Semana do Recém-Nascido, que é uma semana que eu tô aqui no Instagram falando especificamente de bebês de 0 a 3 meses. Nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre quais as expectativas a gente pode ter nesses primeiros dias, nesses primeiros meses do bebê. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu vou deixar essa live salva depois, mas ainda não sei por quanto tempo eu vou deixar, tá bom? Então, se você conhece alguma mamãe de recém-nascido, uma mamãe de neném pequenininho, ou que está gestante, manda essa live pra ela, manda as postagens que a gente tá colocando essa semana. Manda as postagens que eu tô colocando essa semana, que pode ajudar muito uma mamãe de recém-nascido, tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir a música que eu tô ouvindo? Bom, eu vou parar minha música aqui então e eu vou começar, tá bom? Camila, que saudade. Então, vamos dar início. Boa noite, gente. Então, a nossa live de hoje, a gente vai estar falando sobre os primeiros meses do bebê. Eu até coloquei na postagem de hoje que, tecnicamente, o chamado RN, ele é de 0 até 28 dias. Mas eu gosto de chamar até mais ou menos por volta dos 3 meses, eu ainda chamo os bebezinhos de RN. Porque, embora esses primeiros 28 dias tenham um porquê de ser chamado de RN, o padrão deles é muito diferente do que um bebê um pouquinho maior, sobre a questão do sono em si, sobre a arquitetura do sono em si, é tudo bastante parecido de 0 a 3 meses. Aí do terceiro para o quarto mês é que começa a amadurecer, né, o sono do bebê. Então, antes disso, a gente tem a parte fisiológica, a parte biológica do sono é muito parecida. Então, por como eu trabalho com a parte de sono, eu chamo assim eles até os 3 meses, tá? Então, sempre quando me referir aqui a RN, a não ser que foi pra alguma coisa específica, eu vou dizer que é até 28 dias. Mas caso contrário, eu tô me referindo a bebês de 0 a 3 meses. E é bacana como as pessoas mesmo fazem esse tipo de análise, esse tipo de percepção, porque a gente tem, né, até um mito aí, as pessoas dizem que, quando a mãe tá com alguma dificuldade, tá difícil, não, amamentação, só não espera que depois dos 3 meses passe, depois dos 3 meses passam. Porque já é sabido que esses 3 primeiros meses é muito comum passar por alguma dificuldade, principalmente em relação ao sono do bebê. Então, depois desse terceiro mês, é esperado que venha, né, um refrigério na vida da mãe e do bebê. Mas eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre como funciona o sono para o ser humano e porque não é só isso, tá? Esperar chegar o terceiro mês, esperar chegar o quarto mês para ver se passa ou não algum tipo de problema, tá bom? Queria começar explicando que o sono tem 3 principais vertentes. A primeira é uma questão neurológica. Quando o ser humano nasce, ele nasce com uma capacidade neural sobre o sono, nasce com uma arquitetura específica do sono, e com o passar do tempo ele vai amadurecendo, ele tem uma maturação neural. E esse amadurecimento vai trazendo para ele a possibilidade de dormir por mais tempo contínuo, por mais horas seguidas, de ter um ritmo de sono, ciclos de sonos mais organizado. Então o sono é sim uma questão neural, um desenvolvimento, uma maturação neurológica. A segunda questão é que é uma questão também biológica, fisiológica.
é uma necessidade vital para qualquer ser humano, mas também para um bebê, dormir. Dormir, ele se encaixa dentro das 4 principais necessidades vitais de um ser humano, que é respirar, beber água, se alimentar e dormir. Sem essas 4 coisas básicas, a gente não sobrevive. E se a gente tem elas em deficiência, a gente sobrevive, mas sobrevive meia boca. O sono também. Então, se uma pessoa se alimenta mal, ela fica doente. Se essa pessoa bebe pouca água ou ela bebe água de má qualidade, ela fica doente. Se o ar que essa pessoa respira é um ar de má qualidade, ou essa pessoa tem algum problema, literalmente, de sobre-respiração, ela tem uma vida com alguma dificuldade, e o sono também. O sono não foi feito assim, para um mero reparo, para um descanso, para um mero prazer. Ele é uma necessidade biológica, fisiológica, tá bom? Por isso eu dou tanta importância para isso, e é por isso que é um assunto tão falado no meio materno, por conta da famosa privação de sono, né? Não é normal, não é natural, não é esperado que uma mãe passe tanto tempo da vida de um bebezinho passando por privação de sono. Não é esperado para a mãe, não é esperado para o bebê, tá? Mas eu vou aqui alinhar as expectativas de vocês pra gente ver como isso acontece nos primeiros dias. E a terceira questão do sono, né? Eu disse que a primeira questão é uma questão neural, né? Existe um amadurecimento neurológico para que esse bebê possa dormir bem. Existe uma questão biológica, esse neném tem essa necessidade de dormir. E existe uma questão comportamental. E aí isso nos difere de alguns outros animais, né? De alguns outros mamíferos e tal. Nós temos uma questão comportamental dentro do sono. E essa parte é uma parte muito importante e hoje em dia é bastante desprezada. A gente pega bastante a parte neurológica, biológica, e a gente acaba tendo toda a questão da maternidade, do sono, da amamentação como algo muito instintivo, e a gente exclui uma questão comportamental. O bebê, ele nasce, assim, praticamente zerado, né? É claro que ele tem uma predisposição sobre o seu temperamento, sobre a sua forma de agir, sobre quem ele vai ser quando ele crescer, isso existe, eu acredito nisso, mas ele tem todo um aprendizado pela frente. Esse bebê não nasce sabendo das coisas. Então, essa parte comportamental é uma parte que nós pais, né, nós mães, vamos direcionar esse bebê. Então, a gente vai ensinar para ele como ele precisa estar, o que ele precisa ter para que ele possa colher o benefício para suprir essa necessidade biológica dele, tá bom? E eu comecei falando sobre isso porque algumas coisas que eu vou falar durante essa semana vai estar completamente em volta sobre essa questão comportamental. Eu vou falar sobre todas as outras questões. Hoje eu vou falar muito sobre essa questão da maturação neural, eu vou falar muito sobre o que a gente esperar de um bebê tão pequenininho, porque, como eu disse, ele nasce sem saber nada, né? Ele nasce apenas querendo se suprir, se saciar. E a gente precisa estar ali pronta, né? Para suprir esse bebê, saber o que ele precisa, o que ele tá pedindo, o que ele tá demandando. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu também vou dar uma pinceladinha já sobre essa questão comportamental, tá bom? Então, vamos lá, sobre as expectativas de um bebezinho recém-nascido. O bebê, logo que ele nasce, ele pode ter uma necessidade, ele tem uma necessidade muito, muito, muito grande de sono. Quanto menor um bebê é, mais tempo de sono ele precisa ter ao longo do dia, tá bom? Então, se você não é mãe ainda, pode pensar assim, nossa, mas se essa é uma verdade absoluta, então por que, né, as pessoas e as mães reclamam tanto sobre o sono e falam que sofrem com a privação de sono? É porque esse sono é muito diferente do que o sono de um adulto. O bebê, ele não nasce com o ciclo circadiano ajustado. O ciclo circadiano é como se fosse um relógio biológico interno. É algo que rege o nosso dia a dia. A gente sabe o que é dia e a gente sabe o que é noite, e não só por uma questão da gente estar vendo, né, que agora é noite, mas por uma questão interna. As coisas que a gente faz ao longo do dia, o momento que a gente acorda, o momento que a gente se alimenta, tudo isso vai dando pra gente um regimento ao longo do dia. E as questões externas também, né? Os raios do sol, o escurecer do fim da tarde, o silêncio, o barulho, tudo isso vai fazendo com que a nossa biologia se organize como se fosse um reloginho mesmo. Então, mesmo que a gente não tenha um relógio em mãos, o nosso corpo, ele pede alimento na hora que a gente costuma se alimentar, ele pede a cama na hora que a gente costuma dormir,
ele pede um silêncio, pede um acalento na hora que a hora que tá chegando a noite. Então, isso acontece dentro de todo ser humano. O bebezinho, ele não tem esse reloginho ajustado, então ele não sabe o que é dia e o que é noite ainda. Por quê? O principal regulador desse mecanismo é o sol. E dentro da barriga esse bebê não tem, né, a incidência de raio solar. Mas não só isso, por conta de uma série de maturação que a gente vai conversar durante essa live. Mas dentro da barriga, e esses primeiros 3 meses fora da barriga, o que acontece é que esse bebê é regido por ciclos menorzinhos, são ciclos chamados de ultradianos. Algumas palavras não vão ser muito importantes para vocês no dia a dia, mas eu quero mostrar para vocês que existe um porquê, que tem uma lógica por trás disso, que não é uma coisa que eu tirei do nada assim, tô achando, então tô falando aqui, tá bom? Então esses ciclos ultradianos, eles são pequenos ciclos ao longo do nosso ciclo de 24 horas. Então dentro das nossas 24 horas, é como se um bebezinho tivesse vários mini dias. Esses ciclos costumam durar mais ou menos de 2 a 3 horas. É por isso que um bebezinho tão pequenininho acorda sempre para mamar dentro desse intervalo, tá? Mais ou menos em 2 horas, em 3 horas, esse bebê já tá pronto para fazer uma próxima mamada. E ele acorda sempre como se fosse um novo dia. Para ele aquilo foi zerado. Como pra gente acontece, a gente trabalhou, chegou em casa, tomou banho, dormiu, acordou. Para ele essas 2 horas, essas 3 horas é correspondente a essas 24 horas pra gente, tá? É por isso que nos primeiros dias é esperado a famosa privação de sono. Porque como o bebê não sabe o que é dia e o que é noite, quando ele mamou às 9 da manhã, às 9 da noite e dormiu, e ele acordou às 11h30 e ele vai mamar de novo, ele não sabe que aquela é uma mamada noturna. Ele sabe que aquilo é um novo dia para ele. Então esse bebê, ele vai acordar e ele vai querer, né, viver o dia dele ali acordado. Ele vai querer ter alguma interação. Isso modifica um pouquinho no começo, logo no início, né, da vida, logo do nascimento até o 3º mês. Mas se a gente for falar de uma forma padrão, esse bebê que ainda tem esse ciclo ultradiano, esse bebê que ainda não tem essa regulação do seu relógio biológico interno, cada vez que ele acordar para mamar, seja de dia ou seja de noite, para ele é um novo dia. A gente estando cansado, a gente não estando cansada, tá? Então, quando eu falei sobre regular, sobre colocar as expectativas de vocês dentro de uma realidade, eu queria muito falar sobre isso. É normal e é comum e é esperado que um bebê muito pequenininho mame muito de madrugada, de 3 em 3, de 2 em 2, alguns mais famintos de 1h30 em 1h30. Muito antes disso não é muito comum, a não ser logo bem nos primeiros dias, assim, a primeira semana. Depois disso já consegue espaçar para perto de 2 horas. Mas é normal e é esperado. E eu digo uma coisa além disso. Não só é esperado, como é uma orientação médica para que se esse bebê passe um longo tempo em jejum, se passar de 4 horas, assim, os mais liberais passando 5 horas desse bebê dormindo, eles pedem para que você acorde esse bebê e você amamente. Porque como esse bebê ainda é muito novinho, ele não tem maturidade nenhuma, o corpinho dele ainda tá em desenvolvimento ainda, ele pode simplesmente não ter acordado por não estar com a glicemia ajustada para esse despertar e para mamar. Mas não necessariamente esse bebê não esteja com fome naquele momento. E fazer essas mamadas nesses tempos regulares também vai ajudar numa série de outras coisas, né? A questão do ganho de peso, então é muito importante. Então, se você tem um bebê super anjo, que não acorda para mamar de madrugada, mas ele é muito pequenininho, ele ainda tem menos de 1 mês, eu oriento a você que espere no máximo 5 horas, ou de acordo com a orientação do seu pediatra, né? Provavelmente ele vai indicar disso para menos. Nunca vi um pediatra indicar disso para mais, tá? Aí depois desse primeiro mês, depois da consulta que você for ao pediatra, a indicação pode ser diferente, tá bom? Mas eu acho que explicando isso já dá para entender por que existe essa famosa troca do dia pela noite, tá bom? Uma outra coisa que acontece que o bebê troca o dia pela noite não é só por essa questão, né? Porque nesse caso, nós temos a percepção que ele trocou o dia pela noite, porque durante o dia, como no nosso relógio biológico é dia realmente e a gente tá ativo, a gente não percebe tanto esse cansaço, a gente consegue se dispor mais de cuidar desse bebê. Durante a noite, mesmo ele ficando o mesmo período acordado, vamos supor, ele ficou 40 minutos acordado durante a madrugada, e ele ficou durante o dia também. Durante o dia aquilo é menos custoso pra gente. À noite, como a nossa biologia nos chama para dormir, é mais custoso pra gente. Então a gente tem essa impressão dessa troca do dia pela noite. Mas existe uma forma real, oficial desse bebê trocar o dia pela noite.
é quando esse bebê supre toda a sua necessidade do sono durante o dia, porque tenho quase certeza que eu falei isso aqui, o bebezinho precisa de mais ou menos de 16 até 20 horas de sono durante o dia. Mas ele tem esse limite, tá? Todo mundo tem um tantinho lá que precisa dormir e a gente não consegue passar disso. A gente chega no máximo, a não ser por uma questão, né, de doença, quando tá febril, eles podem dormir mais. Mas a gente tem um tanto máximo que a gente consegue dormir. E se esse bebê supre toda essa necessidade de sono durante o dia, quando chegar à noite, ele vai passar mais períodos desperto, tá bom? E é aí que eu vou dar algumas indicações para vocês sobre essa questão comportamental. Como a gente vai conduzir esse bebê para que ele brevemente, para que ele logo esteja ajustado e que o reloginho dele e o nosso reloginho estejam próximos. Para que um bebê esteja com a sua arquitetura do sono completamente igual de um adulto, vai demorar muito. Enquanto ele for uma criança, ele vai ter um relógio de uma criança. Mas eu digo sobre essa regulagem de dia e noite, tá? A hora que escureceu é noite, é hora de dormir, a hora que o sol apareceu é dia. Sobre essa simples diferenciação, tá? Isso pode acontecer de forma breve. Um bebê com poucas semanas ele já pode começar a fazer essa distinção. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, vamos lá. Eu quero falar pra vocês sobre o que você esperar nos primeiros dias de um bebê. O que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu estava gestante é para não se preocupar tanto com essa questão de rotina e de horário nos primeiros dias. É um momento de suma importância para que a gente conheça o nosso bebê, para que a gente entenda quem ele é como pessoa, para que a gente observe. A observação vai sempre pautar toda e qualquer coisa que você queira implementar depois, qualquer coisa que você queira fazer depois com o seu bebê, se você tem algum método ou qualquer coisa, sempre a gente vai levar em consideração a observação que você, mãe, tem sobre esse bebê. Como é esse bebê? Ele é mais ativo? Ele é mais sonolento? Ele mama rápido? Ele mama devagar? Então, os primeiros dias, ele não é para você ficar pensando tanto nessa questão de rotina e de sono. Qual é a minha orientação para as mamães, né, que estão gestantes aí, as que ainda não estão com bebezinhos no colo? Cheguem e se entreguem ao bebê. Se entreguem principalmente à amamentação. A amamentação vai ser o ponto de partida, vai ser o principal para que você colha todos os outros benefícios que o seu bebê precisa ter ao longo da vida dele. Uma pega correta, uma mamada eficiente. Logo de primeira, a mamada eficiente pode ser que não, mas a pega correta você pode desde a primeira vez fazer isso. Então se entregue a isso, sabe? Aprenda a amamentar seu bebê, ensine o seu bebê a mamar. Porque se você é mãe de primeira viagem, nem você sabe como fazer isso ainda, né? Ele não sabe como fazer, ele vai fazer isso pela primeira vez e você também pode estar fazendo isso pela primeira vez. Então se entregue a esse momento. Eu lembro de mim mesma na maternidade, eu tive, né, aquela hora de ouro, meu filho nasceu, eu tive um parto natural e ele já veio direto para os meus braços. Quando eu fui amamentar, eu já olhei pra ele e eu já lembrei, sabe? Nossa, aquilo que eu via, aquela consultora de amamentação explicando como a boquinha do bebê tinha que ficar. Aquilo estava tão vívido na minha mente que eu consegui me preocupar com isso de uma forma saudável, não de uma forma temerosa, mas com segurança de que eu conseguiria direcionar o meu filho para que ele fizesse de forma correta. E por que, né, que eu comecei dizendo que não é pra gente se preocupar tanto com as coisas, mas eu estou frisando essa questão de você se importar com a mamada, com a pega principalmente. Porque essa primeira pega que o bebê vai fazer, tudo que acontece logo de primeira tem um impacto muito forte, muito significativo para o bebê. Ele ainda não sabe de nada da vida e você está ensinando algo para ele. Então, é claro que todas as coisas que acontecem, tem como a gente reorganizar, tem como a gente rearranjar, tem como a gente mudar um hábito, por um exemplo. Mas é sempre mais fácil quando a gente começa da forma correta. Então, se um bebezinho, logo que nasceu, a primeira vez que ele pega no peito da mãe, ele pega de forma adequada, ele pega da forma correta, de uma forma que não vai machucar aquela mãe, a chance disso acontecer mais tarde, dele errar, pega, por exemplo, é muito menor. Então, é algo que é bom que a gente fixe, que a gente se preocupe, que a gente se importe logo que a gente pega o nosso bebezinho. Chama uma enfermeira que tá perto, que tá do lado, peça pra ela ver, pra ela analisar, pra ela te ajudar a colocar esse bebê no peito, tá bom? Sem vergonha. A semana passada eu fiz uma consultoria com uma gestante, eu falei pra ela, seja mãe chata.
seja mãe chata. Chama, cada vez que seu bebê pedir pra vir no colo, cada vez que ele pedir pra vir no peito, chama alguém que tá passando por perto, ó, vem aqui, tô fazendo certo? Que posição que eu posso colocar? Sabe? Façam isso que vai trazer um benefício enorme. Quanto antes esse bebê fizer a pega correta e fizer a sucção adequada, o leite vai descer. Como eu disse, vai ter menos chances, né? Menos risco desse peito sofrer alguma fissura significativa, porque pode sim ter algum tipo de dor, algum tipo de fissura, mas com a pega correta diminui 80%, 90% da chance de isso ser algo mais agravado e de trazer algum problema para você e para o seu bebê, tá bom? Então, a primeira orientação para vocês é: nos primeiros dias, se importe apenas com as mamadas. Eu tô achando que ele tá querendo o peito? Dá, livre demanda, dá o peito pra esse bebê quantas vezes você achar que ele tá te pedindo, tá bom? Todas as vezes, enquanto estiver acompanhada, se você já estiver na sua casa, mas tiver alguém ali que te oriente, alguém que já tenha tido filhos, chama essa pessoa pra ver, chama essa pessoa pra te ajudar. Não tenha medo de aprender a amamentar o seu bebê, tá bom? E isso que eu tô te falando agora vai fazer todo sentido do mundo para todas as outras coisas que eu vou falar daqui pra frente, tá? Então, se preocupe com a mamada e tente conhecer o seu filho como um ser humano. Olha pra ele, olha pra você, aprecie esse momento. Os primeiros dias são pra isso, tá bom? Deixa eu ver. Não se importe com o tempo de mamada, com o intervalo entre as mamadas, tá? Acho que é isso que eu... Gente, eu escrevi tanto pra falar nessa live, Senhor Jesus me dê tempo. Deixa eu ver a hora. E nos primeiros 2 dias, algumas mães podem ficar um pouco preocupadas porque os bebês são muito sonolentos e alguns bem difíceis de acordar pra mamar. Mesmo que ele às vezes desperte e ele peça pra ir ao peito, a hora que ele vai ao peito ele dorme com muita facilidade. E eu queria tranquilizar você, mamãe, dizendo que para os primeiros dias esse bebê já nasce com uma reservinha, uma gordurinha ali especial que só o RN tem, que ele já nasce pensando sobre isso, para que ele descanse desse trabalho de parto e para que ele possa consumir, até o bebê sai da maternidade com peso a menos do que quando ele nasceu, né? Isso é normal, mais ou menos 10%, se eu não me engano, ele perde. É esse peso, né? Um pouco de edema, um pouco de inchaço, mas também é esse peso que ele vai consumindo ao longo dos dias antes dele ter uma mamada efetiva, antes dele ter o próprio leite descendo. Então não se importe se o seu bebê for muito, muito, muito sonolento, se esse bebê dormir logo que for ao peito ou se ele não pedir o peito. Se importe em oferecer sempre que você achar que é necessário. Se o seu médico falar sobre algum ritmo já logo nesses primeiros dias, acate o que esse médico disse, mas que isso não precisa tomar parte da sua preocupação, tá? E essa sonolência ela é mais comum nos 2, 3 primeiros dias, mas ela pode ser mais intensa até o 6º dia, até o 10º dia. Porque esse bebê, ele ainda nasce com alguma sonolência vinda da mãe. Dentro da barriga da mãe, esse bebê recebe melatonina. E essa melatonina ela vai se estender até próximo da 6ª semana, mas ela é mais intensa até o 6º dia, até o 10º dia de nascido. Então esse bebê pode ser muito sonolento. Elias, então eu não preciso me preocupar com esse bebê dormir durante esses primeiros dias. Não, você precisa se preocupar, porque embora ele ainda tenha muito sono, ele tem a necessidade de mamar. Não só tem a necessidade de mamar para fazer essa diferenciação de dia e de noite, mas por uma questão calórica, ele precisa, né, estabelecer o peso. Um bebê que mama bastante durante o dia, isso vai regular também a sua descida do leite, vai ajudar com que seu leite desça, com que o seu corpo entenda qual é o ritmo desse bebê, que o seu corpo entenda que tem um bebê agora fora da barriga que precisa mamar, tá? Então, mesmo com um bebê muito sonolento, você precisa acordar esse bebê pra mamar. De quanto em quanto tempo? Você vai acordar dentro de mais ou menos esse ciclo dele que eu disse pra você. O bebê tem um ciclo ultradiano de mais ou menos 2 a 3 horas. É dentro desse intervalo que você precisa acordar o seu bebê, se ele for dos bebezinhos que não acordam. Gente, eu nunca precisei de relógio. Na verdade, eu demorei um tempo pra começar a precisar de relógio com o Giovanni. Mas nos primeiros dias eu não precisava, ele era bem reloginho. Dava no máximo 3 horas da última mamada, ele acordava, tá? Se essa for a sua realidade, fica de olho ali, mas o seu bebê vai te chamar. Se você perceber que ele não é assim, que ele é um bebê mais sonolento, você coloca o seu reloginho pra despertar e a cada mais ou menos 3 horas você acorda esse bebê, ainda que de uma soneca assim, relaxante. Acorde esse bebê e leve ao peito, tá bom? Se ele estiver muito sonolento, você vai encontrar diversas técnicas e coisas que você pode fazer para despertar um pouquinho esse bebê. Uma troca de fralda, por exemplo,
pode ajudar para que esse bebê fique um pouquinho mais desperto, tirar um pouquinho a roupinha dele, mexer um pouquinho no pé, um pouquinho na mão, levar ele num lugar que tenha claridade, né, que tenha luz solar principalmente. É uma coisa que ajuda esse bebê a estar um pouquinho mais desperto para você conseguir levar ele ao peito, principalmente nesses primeiros dias, tá bom? Então, é esperado já essa sonolência, o bebê tem muito soninho, um bebê que até às vezes acorda para mamar, mas logo que vai ao peito ele dorme. Mamãe, se empenhe em encher a barriguinha desse bebê, tá? É tanque cheio que estende sono, que estende sono à noite. Nos primeiros dias? Não, nos primeiros dias não. Mas é essa regularidade durante os primeiros dias de vida que vai trazer essa maturação que a gente espera, né? Quanto antes. Vamos continuar então. Então, Laís, você me falou que nos 2 primeiros dias eu não preciso me preocupar muito com a quantidade que esse bebê tá mamando no sentido de tempo em si, mas em oferecer sempre o peito para que ele estimule, exatamente. Até o 6º, até o 10º dia esse bebê pode ser muito sonolento, então eu vou me empenhar em acordar ele, se ele estiver dormindo, para que ele vá ao peito e estimule e eu tenha produção de leite, exatamente. Passado esses 10 dias, aí sim você pode começar a se importar, em arquitetar alguma coisa para esse bebê. Se você é uma pessoa que gosta de anotar, se você tem algum aplicativo no celular que marque, né, a questão das mamadas, a questão das fraldas sujas e o tempo de sono, isso é muito bacana. Você pode fazendo isso de forma não a ficar comparando um dia com o outro e ficar vendo se tá certo ou não nos primeiros dias. Mas se você conseguir fazer esse tipo de análise, de comparativo nesses 10 primeiros dias, depois, quando você for pensar em fazer alguma coisa mais estruturada, mais pensada, você vai ter uma anotação e você vai saber mais ou menos como é o seu bebê, qual é o padrão e qual é o ritmo dele, tá? Porque lembra que eu disse pra vocês, a observação é fundamental para que você monte, para que você arquitete algo que tenha a ver com o seu bebê, com esse ser humaninho que tá no seu colo, tá bom? Porque a fisiologia, a biologia, né, a gente estuda de uma forma padrão, mas o ser humano é um ser humano único, né? Ele é dotado de uma pessoalidade. Então é muito importante que você perceba, que você compreenda esse bebê como ser humano. Mas passados esses 10 dias, a gente já pode fazer algumas coisas que podem ajudar e que podem direcionar para que a questão comportamental ligada ao sono comece a vir ativa, tá bom? Uma coisa que você pode fazer desde o dia 1º, desde o dia 1, é diferenciar dia e noite para esse bebê. Quanto antes você começar a fazer isso, antes ele vai ter essa percepção. Essa percepção, ela é uma percepção dupla. Ela tem um amadurecimento neural antes do 4º mês de vida. Um bebê não vai ter o seu ciclo de sono organizado, tá? Ele pode ser um pouquinho mais maduro, mas a maturação completa assim, desse ciclo circadiano, ela ocorre entre o 4º mês e o 6º mês de vida, tá bom? Então, de certa forma, a gente precisa esperar para que ela aconteça. Mas também existe essa questão comportamental. Quanto antes esse bebê ele recebe pistas sobre esse ritmo circadiano, antes ele consegue se comportar de forma a ser colocado dentro desse ritmo. A gente dá literalmente esse nome, pistas circadianas, tá bom? Então a gente vai fazendo algumas coisinhas ao longo do dia desse bebê para que ele consiga perceber que existe um momento que é de um jeito e um momento que é do outro, tá? O seu biológico, o seu interno ainda não fez essa associação, ele ainda não tem um relógio regulado, mas as coisinhas que a gente vai fazendo ao longo do dia já vai mostrando pra ele como a gente se comporta nesse momento, como a gente se comporta em outro momento. Então, o que você deve fazer? Mostrar dia e noite pra esse bebezinho, tá bom? A primeira mamada do dia, acordamos pela manhã, abra a janela. Gente, não despreze isso que é tão básico e tão simples. Abra a janela, dê bom dia pro seu bebê, mostre a luz do dia. Se você puder, né, expor ele ao sol, logo de primeira, assim, expõe esse bebê ao sol. Dê uma boa mamada com essa janela ainda aberta, mesmo que esse bebê logo venha dormir. Eu não quero que vocês tenham a expectativa de fazer algo para colher agora para esse bebezinho. A gente tá fazendo uma coisa para ir ensinando ele, para que de pouquinho em pouquinho ele venha aprender e que de forma mais breve possível ele colha o benefício, né, desse ritmo e desse soninho, tá bom? Então pode ser que você acorde esse bebê, que você dê bom dia, que você coloque uma música, que você abra a janela e aí você coloca esse bebê no peito e esse bebê dorme. Tá tudo bem, tá? Pensa sempre num investimento a longo prazo, tá bom? O bebê, tudo que a gente faz com RN é pensando nesse investimento a longo prazo. Então mostra o que é dia para esse bebê. A hora que estiver acordado, você mostra a luz natural, você conversa com ele. Enquanto ele estiver no seu período desperto, você pode conversar, você pode falar.
ele pode ouvir, né, os barulhos naturais da casa, claro que nada muito exagerado, música alta, televisão ligada e muita gente falando, tudo que é demais pode estimular muito o bebezinho, porque ele estava dentro da barriga de forma muito contida, então a gente precisa ter esse cuidado a introduzir ele na nossa vida, né? Introduzir essas coisas mais espalhafatosas de pouquinho em pouquinho para que ele venha se acostumar. Então, quando ele é muito pequenininho, a gente, claro, priva ele de alguma coisa, de alguns cheiros, né? De algumas texturas, mas de uma certa forma mostrar para ele que existe um ritmo dentro da casa, que a mamãe lava a louça durante o dia, né? Que o papai sai para trabalhar, que fecha uma porta, que um cachorro late, isso é normal, é natural. E, em contrapartida, a gente mostra para esse bebê o que é noite, chegando no fim de tarde, 6, 7 horas, mostra para esse bebezinho que agora o ritmo é diferente, que é hora de mais acalento, que é hora de mais silêncio, que mesmo dentro de casa a luz é um pouco mais branda, é tudo um pouquinho mais apagado, e que os papais falam mais baixinho, e que a gente vai fazer alguma coisa agora relaxante para transitar esse bebê do dia para a noite. Então, né, já tá aí a terceira dica, né? A primeira dica foi de você se importar com a mamada em primeira mão, a segunda de você diferenciar o dia e a noite, e agora chegando a terceira nessa diferenciação de dia e de noite, já inclua um breve, simples e singelo ritual noturno. Eu tenho algumas postagens aqui específicas sobre isso. Eu tenho uma live específica falando sobre ritual. Mas, nossa, Laís, desde tão cedo assim? Desde tão cedo. Quanto antes você conseguir, assim que você estiver pronta. Eu tô pronta pra começar, eu tenho cabeça pra pensar sobre isso, você pode começar. Aqui em casa a gente começou desde o primeiro dia que a gente chegou da maternidade. Eu vim com 2 dias, né? Então, na terceira noite de vida do Gigi, a gente já fez um ritual noturno. Nossa, é uma coisa, ele lê uma história e canta Não, é simples. É um banho relaxante, uma roupa confortável, uma oração, embrulhar aquele bebê num charutinho e colocar por esse bebê a dormir, tá? Mas algo que mostre pra ele já, que vai dando essa pista. Lembra que eu falei que a gente tem algo que chama pista circadiana? Algo que já dê essa pista, que tem alguma coisa diferente. Nossa, mas até agora estava aceso, a gente estava conversando, agora as coisas começaram a ficar diferentes. O bebê vai ter esse entendimento logo de primeira? Não, não vai ter esse entendimento logo de primeira. Continuo dizendo que a gente está plantando agora para colher, né? Brevemente a gente colher o benefício dessa questão comportamental que a gente está gerando no nosso filho. Então inclua já um breve ritual noturno. O banho é excelente para fazer essa transição de um momento para o outro. Coloca uma roupa confortável, se o seu bebê aceita bem o suoro, né, o charutinho, embrulha esse bebê e coloca ele para dormir num ambiente mais escurinho, num ambiente mais silencioso. Se você for adepto a ruído branco, nos primeiros meses de vida eu super recomendo que os bebês usem, tá bom? O que mais que eu posso dizer pra vocês? E sobre a explicação pra ele o que é noite, né? Laís, e de madrugada? Você me disse lá no começo da live que o meu bebê, quando ele nasce, ele acha que a cada 3 horas é um dia novo e que ele vai acordar no meio da madrugada achando que é dia. Ele vai acordar. E o que você pode fazer pra ensinar esse bebê que não é dia? O seu comportamento, a sua postura durante a noite precisa ser diferente da sua postura durante o dia. Então, se durante o dia você conversa, você brinca com esse bebê, e você vai limpar ele de uma forma, e você vai cantar uma musiquinha, durante a noite você vai agir com menos interação possível, tá? Nos primeiros dias pode parecer difícil, nos primeiros dias pode ser até que você não consiga, por uma questão de prática mesmo, né? Pra trocar a fralda desse bebê, você vai ter que acender uma luz, você vai ter que chamar alguém, esquecer alguma coisa, as coisas ainda não estão muito organizadas. Então, pode ser que os primeiros dias haja, vou colocar esse nome, mas que haja uma falha nisso. Mas logo que você conseguir estar mais prática nessa troca de fralda, conseguir entender o que precisa estar à mão, o que pode estar perto de você para você fazer essa troca, você já está conseguindo fazer essa pega de forma adequada, já está conseguindo fazer isso à meia luz, faça, tá? Deixa uma luzinha baixinha perto de você, se possível, uma luz vermelha. Se você não tem uma luz vermelha, pega um pano, uma camiseta vermelha e cubra a luz que você tem, tá? Para que fiquem tons avermelhados, que a luz vermelha é menos estimulante. Então, você faça a mamada desse bebê, faz a troca de fralda se for preciso desse bebê. Tem alguns bebês, né, que eles evacuam em todas as mamadas, então eles precisam ser limpos também durante a noite. Se não, não precisa trocar a fralda dele, a não ser que tenha um risco de vazar. E a sua postura de calmaria, a sua postura silenciosa, a sua postura noturna vai mostrando para esse bebezinho ao longo dos primeiros dias que existe uma diferença de quando está claro e de quando está escuro, tá bom?
o reloginho dele vai organizando. Eu lembro nitidamente, eu tenho isso na memória, de eu falando pra alguém, eu não lembro pra quem. Com 20 dias. Olha, o Giovanni tem 20 dias e eu já percebi que ele sabe o que é dia e o que é noite. Ele sabia o que esperar à noite, tá? Ele conseguia compreender que a nossa postura era diferente. Ele conseguia compreender que não tinha interação. O Giovanni sempre foi um bebê muito interativo, desde muito pequenininho. Ele tinha já tempos acordados, mesmo de recém-nascido. Mas com 20 dias ele já fazia alguma diferenciação de dia e de noite. Ele já esperava que a noite era mamar e voltar a dormir, mamar e voltar a dormir, tá bom? Então a gente pode sim direcionar nosso bebê para que ele tenha esse entendimento de forma mais breve, né? Quanto antes, melhor. Eu tô engessada de fazer live, tô olhando as minhas anotações mais do que eu costumo notar. E voltando a falar sobre as expectativas desse bebê, né? Eu falei que os padrões de sono dele são muito diferentes, que são ciclos pequenininhos, a cada 2 ou 3 horas ele tá pronto para um novo dia. Mas o que acontece dentro desse ciclo desse bebê, né? Quando a gente fala de ciclo de sono, a gente fala de sono e vigília. Então, cada vez que o bebê dorme, acorda, é um novo ciclo. Esse ciclo começa a partir do momento que esse bebê acorda, né? O despertar é tido como o início de um ciclo e o próximo despertar é o início de um próximo ciclo. Então, dentro desse ciclo, esse bebê fica um período acordado, então a gente executa com ele uma série de atividades, de coisas que são necessárias, e depois esse bebê vai dormir de novo. O que a gente precisa ter muita atenção é que esse bebê não pode passar muito tempo acordado. Vamos supor que esse bebê está fazendo sono, cochilinhos curtos, 30 minutos, 40 minutos. Então a gente pode achar que para a gente compensar e para que esse ciclo esteja completo, ele vai ter que ficar 2 horas e pouco acordado. E não é assim. Quando a gente nasce com um mecanismo que regula o sono apenas sobre esse mecanismo de tempo, tá? A gente tem uma quantidade de tempo que a gente consegue estar acordado e consegue estar recebendo essa interação externa e aquilo rapidamente se torna estressante para um bebezinho. A gente, adulto, a gente consegue suportar esse estresse em torno de 16 horas, mais ou menos depois de 16 horas acordado, a gente tá pronto para dormir novamente, tá? E a gente ainda pode precisar de um cochilinho no meio do dia. Mas um bebezinho muito pequenininho, ele pode estar pronto para dormir de forma muito breve. Alguns em 20 minutos já estão prontos para dormir, tá? Mas o comum é que entre meia hora e 1 hora esse bebê recém-nascido esteja pronto para dormir novamente. E essa é a chamada, tão famosa, janela de sono. Você vai ouvir muito procurando sobre sono de bebê, que existe uma janela de sono. Até o 4º mês de vida, a gente vai se direcionando puramente por ela, tá? Essa tabela pode te orientar, mas a melhor tabela que tem é a observação. Você olhar para o seu bebê e perceber quando ele está demonstrando sono. Então você vai ficar atento àquele bebezinho. Ele acordou, ele mamou, trocou a fralda. Se ele já bocejou, coçou o olhinho, tem algum sinal de irritação, já leva ele pra dormir novamente, tá? Não tem muita coisa nesses primeiros dias. Não existe muita interação, não existe muita conversa, não existe muita música pra cantar. Aquele bebê, ele tá ali, ele tá ganhando peso, ele tá se alimentando e é basicamente isso, tá bom? A gente não pode criar muita expectativa, né? Quando a gente vê uma criancinha bonitinha, dando risada e comendo e saindo pra brincar, a hora que a gente vê com RN, gente, uma coisinha assim, uma coisinha, tão coisinha, não se mexe direito, não firma o pescoço direito, eles são muito, muito, muito imaturos em todos os aspectos, inclusive no tempo possível dele estar acordado, tá bom? Então não tente forçar o seu bebê a ficar acordado um longo tempo, não caia nessa de que você precisa deixar o bebê acordado durante o dia para que ele durma à noite, tá? Existe um porquê disso ser dito, e existe uma forma adequada de você fazer uso disso, tá? De acordar esse bebê de dia para que ele não durma à noite. Mas não é você forçando esse bebê a ficar tempo demais acordado. Esse bebê precisa dormir num curto intervalo de tempo. Passados meia hora, no máximo 1 hora, todo bebezinho recém-nascido está pronto para dormir de novo. E se ele não é posto, ele pode entrar em algo que a gente chama de bebê hipervigilante. Ele pode ficar tão estimulado, ele pode ficar tão atento ao que tem ao seu redor, que ele se torna muito mais difícil de vir a dormir depois. Então eu recebo muitas mães de bebês muito pequenos falando isso pra mim. Mas meu bebê não precisa, ele não gosta de dormir, e depois de 1 hora, 2 horas ele tá super bem. Aí assim, não, depois de muito tempo, aí ele chora, né? Eu já vi mães falando, não, meu bebê já ficou 3, 4 horas acordado, ele fica super bem. E depois disso ele chora, depois ele entra, né, no que a gente chama de efeito vulcânico, ele começa a reclamar, e aí que eu acho que ele tá cansado e não consegue dormir. Não é.
Esse efeito, ele começa lá logo nos primeiros minutinhos. Se esse bebê tinha necessidade de estar dormindo depois de 40 minutos e essa mãe esperou 45, 50 minutos para colocar ele para dormir, esse bebê já vai estar com estresse suficiente para não ceder a esse sono, tá bom? Então, dentro das expectativas do sono do bebê, de forma formal, a nossa expectativa é que ele tenha, que ele durma de 16 a 20 horas durante o dia, que esse sono seja fracionado, que ele durma de pouquinho em pouquinho, que mais ou menos a cada 3 horas ele precisa acordar para se alimentar de novo e que quando ele acorda, dentro de no máximo 1 hora, ele já está pronto para dormir novamente, tá bom? A média aí é que 45 minutos o bebezinho já esteja pronto para dormir novamente, famosa janela de sono. Eu quero voltar a falar um pouquinho para vocês sobre a nossa postura durante a noite. Falei para vocês que tem algumas coisas que a gente pode fazer à noite para já dar alguns indícios para aquele bebê que noite a noite e dia a dia. E uma coisa muito importante que eu acho que é a que mais interfere nessa compreensão mesmo do bebê. Lembra que eu falei que o sono também é algo comportamental, mas ele não é sobre o comportamento do bebê em si, é sobre a reação da mãe, sobre o comportamento da mãe à ação do bebê, tá? Quando a gente tem um comportamento incorreto, quando a gente tem um comportamento que interfere de forma negativa, esse bebê também vai começar a ter um comportamento que dificulte ele adormecer. Principalmente mães de primeira viagem, teme muito aos barulhos do bebê, ao choro do bebê, aos resmungos do bebê. E a gente até tem uma certa dificuldade de distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Então fique bem atenta, ouça o seu bebê. Quando ele resmungar, quando ele choramingar e quando ele chorar, e faça essa distinção de o que é o que. Esse bebê tá se mexendo, esse bebê tá com barulhinho de gases, esse bebê tá rotando, esse bebê tá choramingando, tá resmungando. À noite você pode deixar, você pode esperar. Por quê? Como eu falei que o sono do bebezinho é muito distinto, quanto menor eles são, mais sono leve eles têm. Então, alguns podem chegar a estar de olhos abertos e ainda assim não estar totalmente desperto. Eles estão passando apenas por uma das suas fases de sono, que é um pouco mais leve, um pouco mais superficial e que pode ter um pouquinho mais de interação, um pouco mais de barulho, uma abertura de olhos, tá bom? O bebezinho muito pequenininho também, ele não nasce ainda com algo que, por volta do 6º mês que eles vão começar a ter, que é um bloqueador neuromuscular, né? Quando a gente tá dormindo, durante uma fase do ciclo de sono, nossa fase de sono de mente ativa, a gente tem um bloqueador, né? Algo que não deixa a gente se movimentar, né? Imagina, existe sonambulismo também, isso pode não acontecer, mas dentro de um padrão, a gente não consegue se movimentar, por exemplo, quando a gente tá sonhando, quando a gente tá nesse sono mais ativo. O bebezinho ele ainda não tem esses bloqueadores. Então ele se movimenta muito. O bebezinho tem um sono muito ativo. Ele tem um sono muito leve. Ele pode se mexer, ele pode fazer barulho, ele pode resmungar, ele pode choramingar. E ainda assim ele pode não estar te requisitando, mamãe. Se você é adepta à câmera, dá uma olhadinha na câmera desse bebê. Perceba a postura dele. Conta até 10. E aí depois você se decida se ele tá te chamando, se ele tá requisitando, se ele tá precisando de você. Apareceu aqui pra mim, tá pausado. Voltou. Acho que eu fiquei sem internet durante uns segundos. Espero que não interfira na gravação, pois eu quero muito deixar essa live salva. Coração, estou me estendendo muito, já vou terminar, tá? Então, espere quando você for atender esse bebê, tá? Tenha paciência, tenha calma, escute esse bebê e tenha certeza de que ele tá te requisitando, que ele tá te chamando, para que depois você vai acolher, tá? E por que eu falei que isso é uma postura mais noturna, né? Porque se isso for durante o dia, se já tiver passado já um tempo de sono, um tempo de mamada, você vai lá e esse bebê estando te chamando ou não, vai ser importante você pegar ele, você amamentar esse bebê por conta dessa regulação do dia, de noite, por conta do consumo calórico. Mas como a nossa intenção é que de noite esse bebê durma por mais tempo, que esse bebê se acostume a dormir por mais horas seguidas, se você, a cada vez que esse bebê fizer um barulhinho, que esse bebê se mexer, você colocar a mão nele, você despertar esse bebê, ou mesmo que você não despertar, você já pega ele e leva ao peito, ele vai entender que é esse o comportamento que ele precisa ter. Ele vai começar a precisar daquilo que você está fazendo, tá? E aí começa a ser mais difícil dessa retirada ser algo natural, ser algo gradual, tá bom? Então, amamente o seu bebê quando você perceber que ele está te pedindo efetivamente uma mamada. Ou, como eu disse, a cada 5 horas, se ele é muito pequenininho, tá? Não deixe esse bebê antes de 1 mês sem mamar, até que seu médico recomende de madrugada, tá bom? Mas, se tem um tempo menor que isso, você espera um pouquinho, escuta esse bebê, se ainda assim ele te chamou, você pode colocar a mãozinha nele, tentar acalentar. Não, ele tá me chamando mesmo, Laís. Aí ele chorou, é o mesmo chorinho que ele dá de dia, aquele chorinho de fome, coloquei no peito e ele mamou super bem.
Ok, era hora de mamar, aí você amamenta, tá? Mas isso é uma coisa muito importante que muda bastante a nossa postura do dia e da noite. E continuando na nossa progressão, né, dos primeiros dias do bebê, por volta dos 20, 25 dias, 30 dias, esses bebês vão começar a ficar um pouquinho mais despertos, tá? Depois dos 20 dias é quando a gente diz que eles começam a sorrir de forma intencional pra gente, eles começam a ter alguma interação, eles começam a reagir a alguns estímulos que a gente faz pra eles, e por conta disso eles começam a ficar um tempinho um pouquinho mais despertos. Depois desse tempo, os bebês já começam a ter um padrão de mamadas, tá? Então, se você é uma mãe que tem esse hábito de levar esse bebê ao peito de tantos em tantos tempos, ele vai, o relógio interno dele vai se organizar para que ele faça o pedido dessa mamada durante esse intervalo. Sabe quando você muda de trabalho e você precisa se acostumar com o horário de almoço novo? E aí você começa a almoçar todo dia meio-dia, e aí chega no sábado você não tá no trabalho, mas meio-dia você tá com fome, tá na hora de comer? É mais ou menos isso que a gente espera de um bebezinho. Quando a gente leva esse bebê ao peito lá nos primeiros dias, a mais ou menos cada 2 ou 3 horas, quando passar esse tempo, passar esses 20, 30 dias, esse bebê vai ter aderido a esse ritmo. Ah, isso significa que eu não posso dar mamada antes? Não é isso que eu tô falando. Outra coisa, tá? Esse bebê precisa mamar sempre que tiver fome. Mas se você fizer esse tipo de direcionamento para esse bebê, o comum é que ele se adeque a esse intervalo. Porque foi você que colocou? Não, é porque eu tô falando aqui que tem estudos, que tem artigos e artigos que falam que esse é mais ou menos o intervalo que o bebê tem uma necessidade de mamar, tá? A gente sabe também que o bebê ser levado ao peito não é só por fome, o peito não é só alimento, ele é aconchego. Quando o bebezinho tá com dor, tá passando por um processo de cólica, é muito mais comum que a mãe leve ele mais vezes ao peito, tá bom? Mas pensando só num ponto de vista fisiológico, no aspecto fisiológico, esse bebê vai ter essa necessidade fracionada, mesmo com leite materno. O leite materno ele tem rápida digestão, então a cada 2 horas, 2 horas e meia, esse bebê pode estar pronto, está pronto para mamar, às vezes um pouquinho antes, tá? Então fique de olho no seu bebê, perceba o que ele tá te pedindo. É um chorinho de fome, um resmungo de fome? Não tenha medo, amamente seu bebê, tá bom? Mas esse bebê, perto dos 30 dias de vida, ele vai começar a ter períodos mais despertos, ele vai começar a interagir com você, vai começar a dar umas risadinhas. E normalmente as mamadas vão ficando um pouquinho mais eficientes, tá? Além desse padrão de mamada já estar parcialmente estabelecido, né? Você sabe mais ou menos quando esse bebê tá te chamando por fome, ele tem um tempo dele diminuído. Quando eles são muito pequenininhos, eles ficam mamando ali um pouquinho, dorme um pouquinho, mama um pouquinho, dorme um pouquinho. Depois, quando esse rene dá uma despertada, depois desses 20 dias, é por isso que é chamado até 28 dias, né? Que esse é o período do bebê mais sonolento. Passado esses 20 dias, 30 dias, esse bebê começa a ficar com alguma dispersão, com alguma... Qual foi a palavra que eu coloquei aqui? É dispersão mesmo. Ele começa a ficar um pouquinho mais desperto, e aí por conta disso ele passa a fazer mamadas um pouquinho mais curtas, um pouquinho mais breves, tá? E aí, consequentemente, se esse bebê consegue ficar 50 minutos acordado, e ao invés de ele estar fazendo uma mamada de 45 minutos, ele passa a fazer uma mamada de 20 minutos, de 25 minutos, ele tem um tempinho ali onde ele vai começar a ficar acordado, e aí a gente vai ter a distinção do tempo de acordar e do tempo de mamar, porque logo quando eles nascem, praticamente é uma coisa só. O tempo de acordar e o tempo de mamar são a mesma coisa, porque ele mama e logo tá pronto pra dormir. Passado esses dias, existe o tempo de mamada e o tempo de alguma outra coisa. Uma troca de fralda, uma interação. Aí chega o tempo de você começar a colocar esse bebê pra fazer alguma interação no tapetinho, o famoso tummy time, tá? E é muito gostoso quando começa a chegar perto desse momento. Ainda digo pra vocês tomarem cuidado pra não passar aquela janelinha de sono, tá? O bebê começa a ficar bonitinho, começa a interagir, começa a dar risada, e a gente pode estar tendenciosa a querer deixar esse bebê durante um tempo maior acordado, maior do que ele realmente tem necessidade, tá bom? Então, isso foi o que eu tinha pra falar pra vocês sobre esses primeiros dias de forma literal do bebê. A gente conversou aqui desde o primeiro dia, desde a primeira hora de vida do bebê, falando sobre a amamentação, e eu falei pra vocês até sobre os primeiros 30 dias do bebê, né? O que você pode esperar, como você deve agir. Falei bastante sobre a amamentação e falei sobre a fisiologia do sono. Mas antes de eu encerrar, eu queria falar última coisinha. Lembra que eu disse que eu já ia pincelar sobre a questão comportamental? Então eu queria finalizar essa live pincelando sobre essa questão comportamental. Ah, Laís, antes de 30 dias não tem nada que a gente possa fazer sobre o comportamento do sono do bebê, sobre como eu quero, né, orientar o meu filho, aonde é o lugar de dormir? Tem, gente. Tem como você fazer desde o dia 0, desde o dia 1º, tá? Sem grandes expectativas que aquele bebê vai aceitar. Eu estou aqui falando com mães que têm o desejo de colocarem seus bebês para dormir no berço, tá?
Berço, que é um lugar seguro, um lugar tranquilo, um lugar onde ele vai poder passar uma noite de sono, plenitude, segurança, sem a mãe precisar ficar do lado o tempo todo, tá bom? E eu acredito no sono do bebê assim. Se você é essa mãe, você acredita, e é isso que você quer pro seu bebê, você pode fazer desde o início, desde o dia que ele nascer. Você pode colocar esse bebê no berço sempre que ele tiver sono, tá? Culturalmente, a gente tem um hábito, né, do ninar, do chacoalhar, do levar esse bebê ao berço já dormindo. Nos primeiros dias pode parecer impossível você não fazer isso, e tá tudo bem, porque esse bebê vai dormir assim que ele mamar, ou numa troca de fralda. Alguns bebês até durante o banho já estão dormindo, eles são bem sonolentos. Mas se isso não acontecer, não tenham pavor de ver aquele bebê acordado no berço, tá? Parece que a gente recebe tanta bomba na nossa cabeça, falando que aquele bebê nunca vai dormir, nunca vai dormir, nunca vai dormir. E nos primeiros dias a gente tá também, né, um pouco perturbado de hormônio, um pouco ansiosa, né, um pouco receosa do que vai fazer, que a gente tem uma certa ânsia, uma ansiedade sobre o sono desse bebê. Então, nossa, se aquele bebê não dormiu naquele segundo que eu achei que ele tava com sono, a gente começa a entrar num certo desespero. Então, não tenha uma ansiedade em ver aquele bebê dormindo. Se você acha que aquele bebezinho tá no sono, se ele tá com sono, se ele está bem alimentado, se ele tá de bumbumzinho limpo, faz o que tem que fazer ali, né? Enrola aquele bebezinho de forma a conter os movimentos dele para que ele não assuste. Coloca esse bebezinho no berço, espera um pouquinho. Ele pode fazer uns barulhinhos, ele pode mexer, vocês já viram? Tem um vídeo que eu adoro, que é uma moça falando: se eu dormisse igual meu bebê, que ela tá dentro de uma mantinha chacoalhando. Ele pode mexer ali um pouquinho, ele pode se ajeitar, ele pode ranhetar. E aí, esse bebê vai dormir. Ah, mas não aconteceu, ele não dormiu, ele estranhou, ele chorou. Não tem problema, tá? A gente ainda tá ensinando esse bebê. Acolha esse bebê, passa a mãozinha nele, faz barulhinho de cachoeira no ouvido, bate no bumbum desse bebê, acalenta esse bebê no próprio berço. Não funcionou, não rolou. Nossa, meu bebê ainda, percebi que ele ficou irritado, ficou estressado. Pega esse bebê no colo, senta com esse bebê numa poltrona, tá? Coloca uma almofada de uma amamentação que te deixa confortável. Segura esse bebê, bate no bumbumzinho dele. Na hora que ele acalmar, você pode ficar ali mais estática, né? Analisando esse bebê. Quando ele entrar no soninho, se ele tiver dificuldade de fechar o olho, nos primeiros dias, até isso, eles podem ter dificuldade. Coloca um paninho sobre o olho desse recém-nascido para ajudar ele a fechar o olhinho. E espera para que ele durma e assim você passe pro berço. Mas isso você pode fazer de forma constante. Então, o seu bebê não precisa dormir só mamando, só chacoalhando no carrinho, só chacoalhando no colo. Esse bebê, sempre que for interpretado que ele tá com sono, ele pode ser colocado em algum lugar, para que ele já tenha o hábito, ele já consiga se acostumar com uma outra textura, já consiga se acostumar que dormir a gente dorme, né? Em qual posição que a gente dorme, qual a textura do lugar que a gente dorme, tá? Então você vai adaptando esse bebê de pouquinho em pouquinho. Volto a dizer, não funcionou, não rolou, o bebê ficou irritado, acalenta esse bebê no próprio berço. Ainda assim não funcionou, pega no colo, senta com esse bebê e espera até que ele consiga relaxar. Nos primeiros dias é comum que ele precise muito de acalento, que ele precise muito da sua presença. O calor do corpo, o cheiro do leite, tudo isso vai fazer com que esse bebê se sinta mais seguro, tá? Isso não significa que você precisa estar o tempo todo com esse bebê. A gente precisa ensinar esse bebê a fazer a distinção. Existe a mamãe, existe o carrinho, existe o bercinho, existe o papai, tá bom? Isso é algo que é ensinado pro bebê, tá? Então, o que você pode fazer sobre a parte comportamental nesses primeiros dias do bebê, nesses primeiros 30, 40 dias do bebê, é isso. Todas as vezes que você achar que esse bebê está com sono e ele estiver devidamente suprido, alimentado, limpinho, nem com frio, nem com calor, você pega esse bebê e coloca no bercinho, tá? E aí você vai aumentando o seu nível de interação conforme você vai percebendo que esse bebê tem a necessidade dessa interação para que ele durma. Depois dos 30, dos 45 dias, principalmente depois dos 45 dias, a gente tem algumas coisas um pouco mais formais para fazer e tal. Mas se você tiver esse tipo de intenção já desde o início, pode chegar com 45 dias e esse bebê já ter percebido essa ação, já ter notado esse hábito, já ter entendido que é assim que funciona. A hora que um bebezinho está com sono, a mamãe coloca no bercinho, a mãe vai fazer um carinho e ali é o lugar de adormecer, tá? E isso vai poupar uma série de outras questões. Isso não significa que esse bebê não vai ter nenhum problema de sono. A gente ainda tem algumas coisas para fazer. Depois do quarto mês existe uma maturação, existe uma progressão, existe uma maturação do sono do bebê que pode deixar ele meio confuso com algumas coisas, a gente pode ter que tomar outras medidas, mas quanto antes você começar da maneira que você pretende estar, da maneira que você pretende continuar,
antes você vai ensinar para esse bebê. Quanto mais cedo a gente aprende uma coisa, mais aquilo é fixado na nossa mente, tá? O hábito, ele é aprendido através da repetição, tá bom? Então, se você repetir durante todos os dias da vida desse bebê que o horário de dormir é o horário dele ir pro bercinho, de forma mais breve esse bebê vai ter esse hábito, ele vai se acostumar, tá? À noite também, nos primeiros dias ele não vai fazer essa distinção de dia e de noite, mas assim que você perceber que ele já faz essa distinção, tente fazer isso de modo mais formal mesmo. À noite eu vou me empenhar, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para que ele consiga se acostumar ali com aquela textura do bercinho, tá? E na madrugada também. Você pode, assim que você terminar de amamentar esse bebê, como vai estar tudo escurinho ali, tudo naquele clima que eu já ensinei pra vocês, você vai pegar esse bebê, não precisa desembrulhar do charutinho, se não tiver necessidade de trocar a fralda. Se você trocar a fralda antes ou no meio do período da mamada, você pode embrulhar ele novamente antes de levar ao peito. Esse bebê arrotou e já pode voltar pro berço, tá bom? Então, por hoje, é isso que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar essa live salva. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um conteúdo que agregue algo ao conhecimento de vocês. E provavelmente volto na quarta-feira, minha intenção é voltar na quarta-feira, se Deus quiser, pra gente falar agora daqui pra frente, né? A partir desses 40 dias, como que é o sono desse bebê. E eu também vou falar sobre algumas disfunções, o que pode começar a atrapalhar o sono desse bebê. Bom, falar de gases, né, das famosas cólicas, vou falar das alergias, famosa, né, a PV, os refluxos, o que pode atrapalhar o sono desse bebê de forma fisiológica, de forma comportamental. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma carinha bonitinha, peraí, pra colocar na capa, que eu sempre esqueço. Então, fiquem por aqui durante essa semana, que ainda tem muito mais conteúdo sobre o recém-nascido.